Importante porque é o mês que a gente fala também da prevenção quanto à segurança no nosso ambiente de trabalho. E para falar sobre isso, a gente está recebendo aqui o Vicente José Barbosa, ele que é presidente do Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho de Alagoas. Vicente, toda vez que a gente fala aí sobre esse tema, é claro que o foco principal é o trabalhador, mas a gente esquece que toda empresa que faz um melhor investimento para diminuir uma situação de risco no ambiente do trabalho, também é uma empresa que produz mais, né? Sim, bom dia. Bom dia, aos telespectadores que estão nos ouvindo. Falar sobre segurança é de extrema necessidade. Você foi bem feliz quando você falou que precisa ter realmente essa segurança do trabalho nas empresas, certo? E de uns anos para cá, de ser mais preciso, da pandemia para trás, a gente viu que os índices de acidentes de trabalho eles tinham estagnados, tinham parados, normalizados. E da pandemia para cá a gente viu que os índices estão subindo. Então isso daí requer uma atenção maior. Esse Abril Verde, eu sempre falo que o Abril Verde não precisa ser só no mês de abril, mas de janeiro a janeiro, certo? Minuto a minuto, nós estamos expostos aos acidentes, eu, você, todos que estão formalizados, então a gente não está livre, então é de extrema necessidade que a gente tenha um olhar especial, entendeu? E mais delicado com relação à segurança do trabalho, porque quantos e quantos pais, mães e filhos vão para o trabalho e não têm o direito, a oportunidade de voltar. Ou voltam mortos, ou voltam mutilados, ou doentes. Então isso daí é de extrema necessidade e de importância para a gente poder ver a importância da segurança do trabalho. Por isso que durante o mês de abril o alerta não é apenas para as empresas, mas também para os trabalhadores, né? Sim, de terem a sim. consciência ali da necessidade de também cobrarem os seus direitos no tocante à segurança do trabalho, no dia a dia, e de como deve ser exercido ali o trabalho, né, na sua rotina. Sim. E a gente sempre toca no assunto com relação ao EPI, certo? A gente sempre fala, o trabalhador não estava usando o EPI, então é para usar o EPI, mas aí eu sempre foco e sempre bato na tecla que o EPI ele não evita. O EPI ele pode minimizar as consequências de um acidente que pode vir a acontecer. O que evita realmente são os procedimentos que as empresas precisam seguir. Se a gente seguir os procedimentos lá, dificilmente vai acontecer um acidente, porque todos os acidentes eles são evitáveis. Eu sempre falo, a gente que anda todos os dias no nosso carro, moto, bicicleta, não sei qual é o transporte que você utiliza, então você consegue memorizar todos os ruídos que esse veículo tem. Quando aparece um ruído diferente, você já sabe, opa, está acontecendo alguma coisa. Então o acidente de trabalho, ele sempre vem dando indícios, e a gente sempre pega no pé dos gestores. Porque segurança do trabalho é diferente de você fazer uma construção. A construção você faz primeiro o alicerce, as paredes, para depois você cobrir e vir o acabamento. Segurança do trabalho não, você tem que vir de cima para baixo. Primeiro o dono da empresa, o gestor, o gerente, o supervisor, para depois a gente chegar no propriamente o trabalhador, que é o menos favorecido. Agora, Vicente, no ambiente de trabalho, quem é o principal responsável por motivar esse debate sobre a segurança do trabalho? É a presença do próprio técnico ou a empresa tem que assumir essa responsabilidade também com muitos avisos, treinamentos, um dia de parada ali, algumas horas de parada para debater esse assunto? Qual é o melhor caminho? O melhor caminho é a empresa ter a sensibilidade e o conhecimento que é a importância da segurança. Independente de ter um profissional da área de segurança do trabalho ou não, mas a empresa ter o conceito de fazer a segurança propriamente dito. Não precisa ter um profissional, pode ser o gestor, pode ser o dono. Eu conheço várias e várias empresas que o próprio dono ele ministra, que é o DDS, que é o Diálogo Diário de Segurança, que é um diálogo que ele vai falar sobre a segurança, quais são as exigências da empresa, quais são as normas da empresa. Então, isso é de extrema necessidade, principalmente quando tem a contratação de um colaborador novo. Ô Vicente, então não há nenhuma norma regulatória que obrigue as empresas a terem no seu quadro técnicos em segurança do trabalho, é isso? Não, existe sim. Porque é o seguinte, deixa eu explicar. As empresas são classificadas com grau de risco 1, 2, 3 e 4, certo? Independente da atividade que ela vai exercer. E a norma ela fala que as empresas do grau de risco 3, acima de 100,
ela é obrigada a ter um profissional da área de segurança do trabalho. Mas tem algumas empresas que não precisam completar esse quadro de 100. Às vezes, com 30, 40, ela já vê a necessidade de contratar um. Mas tem outras empresas que faz o seguinte, a gente chega lá e aborda, você é obrigado a ter um técnico de segurança do trabalho. E no seu quadro de funcionários tem 102, só dando um exemplo. O que é que ela faz? Ela demite 3. Ela fica com 99 e ela não contrata um profissional da área de segurança do trabalho. Isso é real, eu não estou falando de boca. Isso é real que acontece. Infelizmente, não tenho o conhecimento da importância de um profissional dentro da área da segurança do trabalho. É impressionante isso, né? Ainda acontecer também nos dias de hoje. A gente sabe que essa comunicação que você falou, que essa conversa permanente dentro do ambiente de trabalho, ela é muito construtiva para a segurança do trabalhador, manter a produtividade também, que é o principal. Existem algumas áreas que ainda continuam com pleno risco, a construção civil ainda continua sendo a maior que oferece mais risco para os seus trabalhadores? Então, eu sempre falo que a construção civil ela é o patinho feio da história. Todo mundo vê os acidentes que acontecem na construção civil. Eu acredito que vocês acompanharam aquelas balanças, aqueles balancinhos que desceram, aquela morte agora de um caminhão que tombou. Tudo isso é construção civil. Mas e os pequenos acidentes? No hospital, uma picada de uma agulha, entendeu? Em um restaurante, uma queimadura, entendeu? Um motoboy vinha de casa para trabalho ou ia fazer uma entrega, sofreu um acidente e ele é computado como acidente de trânsito. Então eu não posso lhe dizer que a construção civil ela é o que mais se acidenta, entendeu? Ela é a quarta. O que mais se acidenta hoje é hospitais. Para você ver o grau de dificuldade que nós temos em redes hospitalares, nós temos alguns profissionais que eu acho brilhantes, os médicos, tem o dom e o poder de, abaixo de Deus, ele salvar a vida de tantas e tantas pessoas, mas a gente vê centro cirúrgico, o médico trabalhando com sandália. Ele não tem a preocupação, sério, a gente não tem a preocupação de um bisturi cair no pé dele e infectar, Pois é. Entendeu? Isso a gente vê constantemente, e a gente vê a resistência dele, por quê? Porque eu sou médico. Eu posso. Acontece com todo mundo, não acontece comigo. Ainda usa o cargo e a relação de poder ali no ambiente. Sim, isso daí a gente vê constante, cara, constante. A gente pega no pé dos técnicos, dos enfermeiros, das enfermeiras. Quando a gente chega no centro cirúrgico, tá o cara de sandália. E fazer o quê, cara? Então é conscientizar e tentar resolver. Então o que mais se acidenta também, às vezes a gente tem a preocupação de pensar que o acidente de trabalho é aquele que tira o sangue, que machuca. E não. O acidente de trabalho é aquele que afasta o trabalhador da atividade laboral. Quantas e quantas escolas tem professores aí afastados com doença mental? Quantas? Né? Então, existe duas doenças das escolas também que são gravíssimas e a gente não tem tanta relevância assim no dia a dia. São principalmente para vocês, locutores, também, que existe também, as cordas vocais, o calo das cordas vocais. Entendeu? Por vocês falarem um pouco mais elevado, os professores, o esporão, o calcânio. Então isso daí são doenças que a gente precisa pontuar e precisa falar que não é só a construção civil. Acaba afetando todo mundo, por isso que o mês de abril é um mês de conscientização a respeito desse tema. Esse assunto não se esgota aqui, como colocou o Vicente. O abril é o período de mais debate, mas o importante é que ele aconteça também o ano inteiro, tá? Vicente José Barbosa, presidente do Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho aqui de Alagoas. Queria agradecer a sua presença. Quem está nos ouvindo, quiser manter contato com o sindicato, qual o endereço aí, página da rede social, fica à vontade. Sintestal, certo? @Sintestal é o Instagram, certo? Então, é esse que pode entrar em contato, pode mandar lá a mensagem que a gente vai responder. E aproveitando, eu acho de extrema necessidade essa abertura de leque, não sei se eu tenho mais tempo aqui rapidinho, mas para vocês verem quantas e quantas pessoas têm o prazer de ter as equipes das doenças dengue, zika e chikungunya nas suas casas. São campanhas fortíssimas nas TVs, nos jornais, indo na sua casa, faça isso, faça aquilo. Então, por ano se morre mais ou menos de 1.000 pessoas com essa doença. Não deveria morrer nenhuma, mas morre mais ou menos isso. E quantas pessoas vê uma campanha indo na sua casa falar sobre segurança do trabalho? Todos os anos se morre 25.000 pessoas.
Então, para você ver a importância, eu agradeço aqui, de antemão aqui, essa abertura aqui desse espaço para a gente poder falar um pouco e explanar um pouco sobre segurança do trabalho. E a segurança do trabalho, ela está pedindo ajuda, está pedindo arrego com relação aos acidentes que a gente está vendo aí. É fundamental, né? Trabalhador merece passa respeito. mais tempo no trabalho, meu amigo, do que em casa. Com certeza. Né? Por aí você já observa a importância e a relevância do tema. Vicente José Barbosa, presidente do Sintestal, obrigada pela presença mais uma vez aqui. Eu que agradeço. Obrigado. 7h37, deixa eu fazer um alerta aqui, porque o governo federal, através do Ministério da